22. Deus vampiro mais forte. Capítulo 211, Skazarit, a fome congelada. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Não importava que a segunda leva de membros do clã fosse mais habilidosa, Damon ainda os massacrava como se não fossem nada. O domínio deles sobre as artes da alma parecia tão instável diante do seu domínio sobre as habilidades do sangue. Besteira. Esse desgraçado com certeza tem algum tipo de bênção. Se não, como ele poderia ser tão talentoso? Isso é impossível. Robert cuspiu na neve. Não se preocupe, chefe. Olha. Agora é a vez da área. Aquela mulher é uma vadiazinha cruel. Ela vai cortar as joias da família dele em dois rapidinho. Mendoza deu um preço alto a uma mulher que se chocou contra Damon com uma velocidade sem precedentes. Damon ficou um pouco surpreso, mas no momento seguinte a cabeça da mulher foi completamente separada do seu corpo, e cada pedacinho de essência sanguínea foi sugado. O queixo de Mendoza caiu, as palavras morrendo em sua garganta enquanto o corpo decapitado de Arya desabava na neve. Seu sangue espirrou em um arco sinuoso, apenas para ser devorado no ar pela aura carmesim ao redor de Damon. Impossível. Ele ofegou, incapaz de acreditar que tal mulher estivesse realmente morta em segundos. Mendoza cambaleou para trás, com as mãos trêmulas. Isso não é possível. Ele não está usando apenas energia sanguínea. Ninguém se move assim. Ninguém mata assim. Que diabos ele é? Robert permaneceu em silêncio enquanto observava o banho de sangue. Um a um, os números estavam diminuindo. O velho bastardo também estava fazendo a sua parte para reduzir o exército deles. Ele estava matando os seus. Isso foi traição. Isso foi maldade da mais alta ordem. Robert soltou um longo suspiro. Combater o mal com o mal não era errado. Respirou fundo enquanto soltava o anel em seu dedo. Coincidentemente, era o mesmo anel que ele usava até mesmo dentro do jogo. Era apenas um anel simples com uma única runa esculpida nele. Damon não conseguia ver a runa. Se a tivesse visto, a teria reconhecido imediatamente. Não importava porque, no segundo em que o anel foi retirado, todas as pessoas no campo de batalha pararam, virando a cabeça para olhar na direção de Robert. Não me culpe por isso. Foi tudo por causa daquele velho maldito. Se ele não me empurrou até aqui, então eu não precisava fazer nada disso. Um estrondo baixo ecoou pelo campo quando o anel atingiu a neve, desaparecendo sob a lama carmesim. A runa nele, pequena, antiga e perigosamente instável, brilhou brevemente com luz negra e violeta, e então desapareceu. Mas os efeitos foram instantâneos. A neve ao redor de Robert começou a subir em espiral, sugada pelo ar como se tivesse perdido peso. A geada se contorcia de forma normal, criando runas próprias, dançando ao redor de seu corpo. Sua respiração não era mais nebulosa no frio, mas sim uma névoa seca, anormal e oca. Uma aura selvagem emanava dele, crua, indomável e demoníaca por natureza. Vem, meu Deus. Aceita a minha oferenda e usa meu corpo como um recipiente. Ele cortou a mão bem onde algo escuro, roxo e malévolo pulsava, e 3 gotas de sangue caíram no chão. No entanto, no momento em que caíram, desapareceram. O corpo de Robert começou a se contorcer, ossos estalando audivelmente enquanto sua forma se contorcia sob sua armadura. Sua pele adquiriu um tom acinzentado, depois mais escuro, salpicado de tentáculos sombrios que pulsavam sob a superfície. Chifres rasgavam seu couro cabeludo em espiral, irregulares e irregulares, enquanto sua coluna arqueava-se de forma normal, forçando a uma postura meio bestial. Seus olhos, não mais humanos, ardiam com brasas gêmeas de fogo abissal. Artemius estremeceu ao ver aquilo. Ele fez isso. Ele fez mesmo. Ele recebeu a bênção daquele demônio amaldiçoado. Os olhos de Damon se arregalaram. Demônio. Isso era ruim. Porra, isso era muito ruim. Demônios, especialmente qualquer um dos deuses demônios, era uma má notícia. Demônios só queriam uma coisa: morte e destruição por onde passassem. Eles prosperavam na tristeza, na miséria e no caos que causavam, e quanto maior o desespero ao seu redor, mais fortes se tornavam. Damon apertou ainda mais sua lança forjada em sangue. Qual? Perguntou ele, em voz baixa, com os olhos fixos na figura mutante de Robert. Qual deus demônio ele invocou? Os lábios de Artemius estavam comprimidos em uma linha sombria. Skazarit, a fome congelada. A fome congelada. Murmurou Damon, estreitando os olhos vermelhos.
Ele já tinha ouvido falar de alguns deuses demônios antes, mas este era novo. Cuidado, Damon. Mesmo que o demônio não possa entrar em nosso mundo, ele ainda é forte o suficiente para causar muito mal. Artemius puxou o manto para trás, revelando a mão enegrecida. Damon ficou chocado ao ver o estado do membro. Era como se cada pedacinho de força vital tivesse sido sugado dele. É esse o poder que a bênção dele concede? A capacidade de sugar a força vital? Artemius flexionou a mão morta, com a voz amarga. Ele oferece poder a um preço exorbitante. Aquele membro foi o preço de eu ter dito não. Robert disse sim. O olhar de Damon voltou-se para Robert, ou seja lá o que Robert estivesse se tornando. Sua silhueta não era mais humana. Gelo se acumulava em suas articulações, irregular e com bordas pretas como gelo necrótico. Veias de luz cobalto cintilante pulsavam por seus membros, subindo pela garganta. Sua boca se contorceu em algo desumano, larga demais, afiada demais. E então? Ele sorriu. O que é isso? Apenas uma quantidade irrisória de almas. Você me invocou que só por isso? Uma voz alta e cruel ecoou, maldade e malevolência emanando da aura demoníaca. Você é uma decepção. A voz ecoou mais uma vez e, desta vez, o corpo de Robert se dobrou, contorcendo-se ainda mais descontroladamente. Embora seu rosto estivesse sorrindo vividamente, um grito alto irrompeu de seu corpo, como se alguém estivesse sentindo uma dor indizível. Qualquer um que conhecesse Robert antes poderia dizer que era sua voz. Ele gritava sem parar, mas o rosto continuava sorrindo, como se estivesse se divertindo cada vez mais à medida que os gritos ficavam mais altos. Então, de repente, o rosto girou 260 graus para olhar diretamente para Damon. Deus vampiro mais forte. Capítulo 212. Deus e o homem. Um estalo nauseante ecoou quando o pescoço se torceu muito além do que seria humanamente possível, a cabeça completando uma curva normal com um estalo molhado. O sorriso não abandonou o rosto de Robert. Não, Robert não era mais ele. Algo mais vestia sua pele como um troféu. Os olhos fundos brilhavam com lampejos de chamas azul gelo, e o ar ao redor de Damon caiu vários graus. Você, o demônio rosnou, a voz como cacos de geleira raspando contra ossos. Um cheiro tão familiar. Sangue. Tanto sangue. E sangue tão potente também. Seus olhos, ainda brasas brilhantes de fogo abissal, pareciam perfurar Damon, analisando, consumindo. Você, pequeno mortal, exala algo interessante. O chão ao redor de Robert começou a rachar, gelo negro formando teias de aranha sob seus pés contorcidos. A neve rodopiante, que dançava ao redor dele, agora começava a adquirir um negro ameaçador à medida que se fundia em cacos irregulares que flutuavam ameaçadoramente no ar. No instante seguinte, o demônio correu inesperadamente em direção a Damon com uma velocidade sobrenatural, usando as pernas de Robert, que agora mais pareciam garras. Você deve ser a razão pela qual o fio do destino estava me levando a este mundo de merda. O que é você? Seu sangue está me fazendo desejar todo tipo de coisa. O demônio gritou, enviando um arrepio pela espinha de Damon. Damon não perdeu tempo e conjurou instantaneamente uma lança de sangue na mão, o ataque mais forte que conseguiu realizar. A lança tinha fogo, sombras e até mesmo raios girando ao seu redor. Uivava com poder instável, uma convergência caótica de elementos. Damon não perdeu um instante sequer, lançando a lança antes que a criatura bizarra pudesse alcançá-lo. A lança atravessou a tempestade como um míssil, distorcendo o ar em seu caminho e deixando para trás um rastro de fogo carmesim. O demônio gritou de alegria em vez de medo, lançando o corpo para frente para enfrentar o ataque de frente. O momento do impacto foi apocalíptico. Um clarão ofuscante consumiu o campo quando a lança colidiu com o peito do demônio. Fogo irrompeu, neve e gelo vaporizaram em uma onda de choque, e a terra abaixo se rachou como vidro quebradiço. Fragmentos negros de gelo corrompido choveram sobre o campo de batalha, cada um zumbindo com energia demoníaca residual. Quando a fumaça se dissipou, o demônio permaneceu curvado, com o peito ardendo, uma cratera onde deveria estar o coração. Mas ele estava rindo. Um som baixo e gutural que se tornou mais alto, mais intenso, até sacudir os ossos da espinha de Damon. A ferida estava se fechando, não, congelando por dentro, enquanto tentáculos de gelo negro serpenteavam para fora para reconstruir o que havia sido destruído. Ah, isso foi lindo, sibilou o demônio, com os olhos arregalados. Fazeras que eu não sentia algo assim.
Faz de novo. Me machuque mais, vampirinha. Os olhos de Damon se estreitaram. Ele não era páreo para aquele demônio. Estava apenas brincando com ele, apesar de ele ter se esforçado ao máximo. Aquele ataque tinha sido tudo, e ainda assim só fez a maldita criatura sorrir. Pior, o custo do ataque foi significativo. Ele havia usado 5% de seus arquivos de sangue. Não podia simplesmente continuar lançando lanços daquele jeito indefinidamente. O corpo do demônio estalou novamente enquanto ele se endireitava, ossos estalando no lugar como fios soltos de marionete se esticando. O buraco em seu peito se fechou com um último chiado de vapor congelado, e sua expressão se contorceu em algo eufórico. Você tem gosto de mundo antigo, sussurrou, lambendo o ar com a língua congelada. Mal posso esperar para te comer vivo. O demônio gargalhou alto e voltou a correr em sua direção de uma forma estranha e contorcida. A mente de Damon girava. O que ele poderia fazer agora? Como ele poderia enfrentar algo assim? Um avatar de um deus demônio. Ele estava prestes a conjurar outra lança, desta vez mais poderosa, quando de repente Artemius voou à sua frente. Seu oponente sou eu? Os olhos de Damon se arregalaram em choque ao observar o velho se mover como nunca antes. Suas habilidades e movimentos estavam no auge, enquanto uma aura inacreditável o envolvia. Energia pura da alma emanava dele como uma força imparável. Era silenciosa, disciplinada e inflexível, como a vontade de um homem que se recusava a se esvair. O demônio parou no meio do caminho, seu sorriso vacilando pela primeira vez. Você, ele sussurrou, não é você a muda que recusou minha bênção. Sua cabeça se inclinou para o lado com um estalo nauseante. Sinto o cheiro da minha maldição em você. Seu sorriso se alagou. E você ousou vir até mim? Você não sabia, sabia? Oh, formiguinha miserável, você não passa de uma bateria de almas para mim agora. Eu sei muito bem, disse Artemius calmamente. Mas se um homem precisa queimar para ganhar tempo, que assim seja. Ele desferiu outro golpe de espada enquanto um ataque poderoso irrompia. A lâmina cantava com tristeza e ira, seu arco deixando um rastro de chamas espirituais brilhantes, uma luz azul ardendo tão intensamente que transformava as sombras em cinzas. A neve sibilou ao desaparecer sob o calor daquele golpe, e o gelo negro ao redor do demônio rachou e flamejou. O demônio gritou. Fendilhação de alma. Sibilou, recuando quando a lâmina do ataque rasgou seu ombro e cortou o anel externo de runas corrompidas que circundava seu corpo. Como você conseguiu dominar um ataque desses neste mundo remoto? Eu realmente subestimei você. O demônio não teve tempo de falar, pois foi interrompido por 7 lanças de sangue consecutivas que voaram em sua direção, uma após a outra. Brum, 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 brum. Ataques choveram sobre o demônio continuamente de todas as frentes. Uma estrondosa barragem de fogo carmesim e caos elemental atingiu a forma distorcida do demônio. Cada lanço o atingia como um martelo divino, sacudindo os céus e rasgando a escuridão gélida. O chão se dividiu em ravinas irregulares, engolindo cadáveres congelados e membros desmembrados enquanto o poder do ataque de Damon sacudia toda a área. O demônio uivou, não de diversão dessa vez, mas de dor. Dor de verdade. Sua forma tremeluziu, a geada negra que protegia seu corpo se quebrando a cada impacto. As runas corrompidas que o envolviam protetoramente rachavam como vidro quebradiço, perdendo o brilho. Um de seus braços foi arrancado pela 4ª lança. O 5º estilhaçou parte da espinha, forçando-o ao chão com um estrondo nauseante. O 6º queimou o que restava de sua armadura improvisada, expondo um núcleo apodrecido e pulsante de energia demoníaca dentro de seu peito. E a 7ª, a última e mais desesperada lança de Damon, atravessou aquele núcleo. O demônio gritou, um som tão agudo e agudo que cortou o ar como um sino de agonia. Sombras saíram de sua boca como fumaça, e os flocos de neve retorcidos ao seu redor derreteram-se em lágrimas negras e oleosas. Mas mesmo enquanto seu corpo se contorcia e convulsionava, ele não estava morto. Algo mais sombrio começou a sangrar do centro de seu ser, uma segunda forma, mais alta, mais fria, mais real. O verdadeiro fragmento da vontade de Skazarite começou a irromper, o próprio espaço dilacerando o avatar. O mundo simplesmente não tinha força suficiente para lidar com tal desenvolvimento. Os olhos de Damon se arregalaram quando fendas espaciais começaram a surgir por toda parte, tornando toda a área extremamente instável e praticamente uma armadilha mortal em uma fração de segundo. Mas o demônio não parecia se importar com nada disso.
Seus olhos se fixaram avidamente em Damon enquanto mais e mais dele começava a emergir. Esta não era sua verdadeira forma e ainda era apenas uma fração de sua manifestação, mas o poder era suficiente para fazer o mundo inteiro tremer. Terremotos começaram a aparecer em lugares aleatórios da Terra. Oceanos começaram a se agitar violentamente. Até o céu reagiu, passando de azul para cinza e, em seguida, para um preto breu, com o sol se apagando como uma vela atrás das cinzas. Rachaduras se formaram no firmamento acima, não apenas nas nuvens, mas na própria realidade, como um espelho se quebrando sob uma força invisível. Relâmpagos que não carregavam luz se arqueavam entre as fendas, atingindo montanhas ao longe, partindo-as como galhos. Damon congelou. Não sabia mais o que fazer. Como poderia impedir que algo assim acontecesse? Aquele era o verdadeiro poder. Era o poder de um deus. Ele era apenas uma formiga diante de um ser colossal como aquele. Seu sangue fervia e seu coração martelava dentro do peito enquanto testemunhava em primeira mão um poder que não podia ser contido. O mundo ia acabar hoje. Todos seriam consumidos por essa criatura demoníaca do inferno. Como tudo chegou a esse ponto? Como um ser assim pôde entrar no mundo deles? Então qual era o sentido de toda essa preparação e toda essa porra de jogo? Mesmo com sua mente tremendo com essa possibilidade, seu coração não pôde deixar de olhar com admiração para a demonstração de um poder tão aterrorizante. E enquanto aquela sombra se erguia como um gigante colossal, pairando por trás da casca quebrada da carne de Robert, de repente algo mais estalou. Um estrondo estrondoso soou alto em algum lugar alto no céu, e no segundo seguinte, mais explosões de abalar a terra e o céu se seguiram. Raios podiam ser vistos em todo lugar no céu, quase como se os próprios céus estivessem se partindo. Então, luz. Não relâmpago, nem fogo, nem mesmo chama da alma. Algo mais antigo. Algo mais verdadeiro. Um brilho branco dourado flamejante irrompeu pelas fendas do céu como uma inundação atrás de uma represa rompida. Os céus não apenas se romperam, como foram perfurados. E dessa ferida, na realidade, uma vontade surgiu. Uma vontade muito mais profunda do que a do Deus demônio jamais foi. Deus vampiro mais forte. Capítulo 213. Eles estão todos mortos. A forma emergente de Skazarit cambaleou. Não era exatamente medo, mas reconhecimento. Aquele sorriso congelado de fome sádica vacilou. A geada negra que os cercava começou a recuar, curvando-se para dentro como cinzas com medo do vento. Pela primeira vez, o demônio não se moveu para a frente. Da luz surgiu uma figura. Ou talvez não estivesse pisando, talvez a própria realidade estivesse simplesmente se deslocando para dar espaço à sua presença. A figura estava envolta em chamas celestiais e envolta em uma armadura de sigilos forjados por estrelas que ardiam com verdades antigas demais para serem descritas em palavras. Seu rosto estava escondido, obscurecido por uma máscara gravada com constelações e linhas do destino, mas até mesmo a máscara pulsava com autoridade. Retorne. A voz não era alta. Não precisava ser. Ressoava nos ossos, na alma. O tipo de comando que não vinha do volume, mas da lei, a lei original antes que sistemas e regras fossem escritos. A forma negra do fragmento de Skazarit se contraiu violentamente, sua enorme mão com garras agarrando o vazio, tentando se segurar. Não, berrou. Não ouse pensar que isso acabou. Esta presa é minha, e será minha de uma forma ou de outra. Você é só um cachorrinho de colo. Não ouse pensar que este grande Skazarit tem medo de alguém como você. A figura celestial inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse olhando para um grão de poeira que ousara responder. Sem raiva, sem emoção alguma, apenas uma quietude pura e implacável. Então, um brilho tênue percorreu as linhas do mapa estelar gravado em sua máscara. Uma a uma, as constelações brilharam em sequência, como fechaduras girando contra a vontade da eternidade. Não estou aqui para inspirar medo, disse a figura calmamente, cada palavra carregada como um julgamento celestial. Estou aqui para impor a inevitabilidade. O vazio se abriu. Uma segunda onda de correntes irrompeu da fenda acima, estas forjadas não de luz, mas de paradoxo, cada elo feito de forças opostas, tempo e vazio, criação e esquecimento, memória e profecia. Elas não apenas prendiam, elas reescreviam. As próprias leis da manifestação foram sobrescritas enquanto se enroscavam em torno do fragmento do demônio. A forma de Skazarit se contraiu. Suas garras se estilhaçaram no meio do gesto, sua carne sombria se desfazendo em tiras de vazio e vontade corrompida. Você não pode me apagar, uivou.
Esta realidade está fraturada. Eu vou encontrar um caminho de volta. Jamais me submeterei a você e ao seu sistema. Então estarei esperando, entoou a figura, dando um passo à frente. Com um estalar de dedos, o espaço ao redor de Skazari desabou sobre si mesmo como um buraco negro feito de silêncio. Um momento depois, o mundo expirou. O céu voltou a ficar azul, embora ainda restassem vestígios do que aconteceu. O chão parou de tremer. O frio recuou. Damon, ainda de joelhos, ofegava enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente, cada célula sussurrando que ele estivera à beira da extinção. A figura se virou. Então, tão repentinamente quanto aparecera, desapareceu, dobrando-se na mesma fenda no céu que a trouxera até ali. A luz se foi. Tudo se foi. Damon permaneceu de joelhos, o sangue em suas veias ainda ecoando de terror e espanto. O chão sob ele estava chamuscado e congelado em partes iguais, um campo de batalha de opostos, onde a lei divina e a vontade demoníaca se chocavam em termos absolutos. Ele ainda podia sentir a última pulsação daquela pressão divina, como um membro fantasma pressionando sua alma. Atrás dele, Artemius se mexeu, tossindo sangue, mas ainda vivo. O que aconteceu? Ele se foi. Sussurrou o velho com a voz rouca. Damon balançou a cabeça. Não faço ideia. Ele olhou para o longe, onde sua família, Mark, Kat e Silvara, ainda estavam bem. Eles já haviam recuado o máximo possível para escapar de toda aquela loucura. Não que isso fosse ajudar. Damon soltou um suspiro. Fechou os olhos enquanto os acontecimentos dos últimos minutos passavam diante dele. Cada detalhe parecia inacreditável. Cada detalhe parecia surreal. A sensação de total impotência diante de um ser como aquele estava gravada em sua alma. Ele não esqueceria aquilo tão cedo. Não queria esquecer. Queria nunca mais se sentir assim. Damon cerrou os punhos ao se lembrar do que o demônio gritou até o último instante. Ele voltaria para buscá-lo. Damon não sabia se isso era verdade ou não, ou se era possível ou não, mas precisava considerar a situação com cuidado. Ele foi pego de surpresa uma vez e, de alguma forma, por causa de alguma intervenção, conseguiu escapar vivo, mas quem diria que teria essa sorte uma segunda vez? Precisava estar preparado para o caso de o demônio realmente conseguir entrar no mundo deles novamente. Enquanto Damon estava absorto em seus pensamentos, de repente um grito alto ecoou no silêncio, e ele se virou para ver Silvara gritando a plenos pulmões. Eles estão mortos. Estão todos mortos. O coração de Damon parou. A família dele estava morta. Ele tinha acabado de confirmar que eles estavam vivos. Do que ele estava falando? E então ele viu. Todo o clã, todo o exército que viera para matá-lo, inexplicavelmente que era morto. Claro, ele havia eliminado alguns deles, mas os outros. Era uma história completamente diferente. Suas mortes pareciam muito mais cruéis e torturantes. Todos os cadáveres exibiam expressões distorcidas de dor nos rostos, cada um contorcido de maneiras diferentes. Seus corpos estavam bem. O sangue estava intacto. Nenhum sinal de ferimento ou lesão. No entanto, todos haviam caído mortos ali mesmo. Seus corpos sem vida e olhos vazios os encaravam, desejando e implorando para que alguém os salvasse. Damon soltou um suspiro e fechou os olhos. Não precisava adivinhar o que acontecera ali. Estava claro. Robert havia sacrificado todo o seu clã para invocar o deus demônio, que no final consumiu cada um deles. Nem mesmo Robert foi poupado. Todos estavam mortos. Deus vampiro mais forte. Capítulo 214. Fiel à minha alma e à minha espada. O olhar de Damon percorreu o campo de batalha mais uma vez, absorvendo a quietude grotesca, as dezenas de corpos retorcidos, os gritos congelados gravados em seus rostos, os sigilos queimados esculpidos no solo como um altar amaldiçoado. A triste realidade se fez presente. O que levou Robert a confiar em um demônio, logo ele. Damon não precisava da história completa para adivinhar. Ele já tinha visto aquele olhar antes, um desespero tão desesperador que arrancava a alma de um homem e deixava para trás apenas a fome. Talvez Robert tivesse recebido a promessa de poder, liberdade e vingança. Talvez ele acreditasse de verdade nas mentiras que Skazarito havia sussurrado através da conexão deles. Ou talvez o demônio tivesse confundido sua mente desde o início, não lhe dando chance alguma. Esse tipo de controle mental deveria ser fácil quando a diferença entre os níveis era tão vasta, quase incomparável. O homem provavelmente foi levado à loucura, um sussurro de cada vez, até que ofereceu tudo, até mesmo seu clã, apenas para tocar algo mais.
O desespero é um parasita, murmurou Damon. Faz as pessoas se ajoelharem diante de monstros. Mas então ele riu. Quem sou eu para julgar o pobre coitado? Eu não fiz a mesma coisa. Eu busquei a arma lendária do clã dos vampiros que poderia mudar o destino de alguém como eu. Eu também já fui desesperado, desesperado o suficiente para passar cada segundo acordado trabalhando incansavelmente só para ter uma chance de ser poderoso. Ele fechou os olhos e tentou se acalmar. Havia muitas emoções conflitantes dentro dele, e uma sensação de pavor e desesperança avassaladores. Ele não sabia como viver entre deuses e monstros que poderiam espremer-lhe a todo o seu mundo em um único segundo. Como se faz as pazes com algo assim? Ele estremeceu. Ali, ele pensou que tinha uma segunda chance na vida e que finalmente seria capaz de reescrever seu destino, mas a realidade era cruel. Ele era apenas um grão de poeira apanhado pelos ventos daqueles monstros poderosos. Ele podia lutar. Podia trabalhar incansavelmente. No final, nada importava. Ele estava à mercê daqueles monstros. Damon cerrou os punhos enquanto seu sangue fervia insuportavelmente. Ele não conseguia suportar tal pensamento. Algo dentro dele não queria se sentir tão pequeno e indefeso. Ele precisava se libertar das algemas que o prendiam. Precisava, de alguma forma, superar os obstáculos em seu caminho. Precisava se tornar um monstro. Ele nunca havia pensado nisso antes. A sobrevivência era a única coisa em sua mente, mas este incidente deixou um impacto duradouro nele. Damon permaneceu em silêncio enquanto Silvara gemia alto ao fundo, com uma dor inconsolável. Ela segurou o velho nos braços enquanto ele o embalava e observava a sua vida se esvair lentamente. Damon a encarou, mas o que poderia fazer? Os feitiços de cura em seu arsenal não eram capazes de lidar com algo assim. Ele poderia alimentar o velho com seu sangue. Posso alimentá-lo com meu sangue, repetiu Damon, embora não tivesse certeza de quanto isso ajudaria. O que você disse? Silvara congelou ao ouvir suas palavras e se virou para encará-lo. Eu poderia alimentá-lo com um pouco do meu sangue. Isso curaria um pouco. Talvez até tivesse a chance de convertê-lo em vampiro, embora eu não saiba o quanto ele sofreu de dano espiritual. Não sei se a transformação vampírica seria completa sem tal dano espiritual. Silvara tremeu. Como se de repente tivesse visto um raio de luz em um pesadelo de escuridão sem fim. Ela implorou e implorou. Por favor. Por favor. Faça alguma coisa. Por favor, pelo menos tente. Por favor. Se for você, então você consegue. Por favor, farei qualquer coisa por você em troca. Eu lhe darei todas as nossas artes da alma. Ela enxugou os olhos às pressas, mesmo sem parar de soluçar. Eu te darei o projeto da nave cósmica que encontrei. Você pode me ter. Você pode ter tudo. Por favor. Por favor, tente salvá-lo. Damon suspirou ao ver a situação desesperadora dela, mas antes que pudesse abrir a boca, outra voz soou. Minha filha. Você ainda não vai deixar esse velho ir? Porque ainda está ao meu lado. Artemius sorriu enquanto olhava para Silvara. Seu sorriso estava impregnado de tristeza e miséria, mas era possível ver que o velho realmente se importava com ela. Vovô, por favor. Vovô, por favor. Eu não posso te perder também. Silvara desabou, segurando a mão do velho e soluçando incontrolavelmente. Damon não conseguia mais enxergar a mulher orgulhosa e ousada que sempre soubera que ela era. A mulher naquele momento era um desastre completo, alguém que faria qualquer coisa pelo bem de seu ente querido. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado do velho. Então, começou a furar o pulso para drenar um pouco de sangue para a boca do velho. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o velho balançou a cabeça. Eu sou o que sou. Até o fim, eu gostaria de ser o que sou. Fiel à minha alma e à minha espada. Não temo a morte, Deus do sangue. Você não precisa sangrar por mim. Damon fez uma pausa. Ficou chocado ao ver o velho reagir daquela maneira. Suas palavras tocaram algo dentro dele, algo que era ao mesmo tempo frustrante e profundamente admirável. A transformação que Damon oferecia poderia curar suas feridas, mas também o reescreveria. E Artemius, mesmo às portas da morte, queria morrer como ele mesmo. Um homem que vivera pela espada e pela alma agora se recusava a deixar que até a morte lhe roubasse essa identidade. Silvara não achou isso tão admirável. A teimosia de Artemius só a deixou mais miserável. Eu não quero enterrar outro, soluçou Silvara. Você não. Não assim. Por favor, vovô. Artemius expirou, fraco, mas gentil. Você não vai me enterrar, Silvara.
Você vai me carregar. Assim como eu carreguei meu mestre, e ele carregou o dele. Damon soltou um suspiro. Às vezes, a coisa certa era deixar ir. Ele olhou para Silvara, com o rosto marcado pelas lágrimas e contorcido de dor, e depois para Artemius, cujos olhos eram suaves e cheios de paz. Decidiu dar aos dois um tempo a sós para lamentarem um ao outro e deu um passo para trás. Ele não era necessário ali. No entanto, de repente, uma nova voz soou em seu ouvido. Se quiser, você ainda pode salvá-lo. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 215. O que é meu é seu. Damon estava completamente confuso. Ele conhecia a voz, é claro, mas não havia como aquele homem se comunicar com ele ali e agora. Respirou fundo novamente enquanto ponderava a possibilidade, quando de repente congelou no lugar. Damon respirou fundo lentamente, mais uma vez, e depois outra. Com os olhos arregalados, ergueu a mão e, à sua frente, reuniu uma pequena, porém estável, bola de mana giratória. Mana. Mana estava presente agora. Mana ambiente puro e não filtrado, estava aqui. No mundo real. Seus pensamentos se dispersaram como folhas em uma tempestade. Isso não deveria ser possível. As regras do mundo não permitiam isso, ainda não. Seria por causa da fratura de nível divino que havia sido selada a força. Algo que cobria o mundo deles estava quebrado por causa de tudo isso. Está em todo lugar, murmurou Damon. Ele brincava distraidamente com aquela bola de mana, expandindo e comprimindo-a, apreciando a sensação da mana se curvando à sua vontade. Então, por quanto tempo você vai continuar tocando? Achei que você gostasse daquele velho. A voz soou novamente. La Rocha. Damon fez uma pausa. Uma carranca surgiu em seu rosto. A presença de mana no mundo era normal, mas como esse desgraçado conseguia se comunicar com ele? Por que você consegue falar comigo? Principalmente se eu não dei permissão para isso. Perguntou Damon, não totalmente satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos. Uma coisa era ter Blowhaig falando com ele de vez em quando, mas ele não queria que aquele bastardo intrigante tivesse acesso constante aos seus ouvidos. TSK, respondeu La Rocha, com a voz carregada de diversão. Que hostilidade! Eu sou seu espírito vinculado à alma, então é claro que conseguiria me comunicar com você. Não. Preciso desligar você. Damon balançou a cabeça com firmeza. La Rocha zombou e respondeu, sim. Pode me desligar se quiser. Só consigo falar com você porque você ainda não me pediu para não fazer isso. Tudo bem. Então cale a boca. Você não tem nenhuma curiosidade sobre o velho? Não quer salvá-lo, mestre? O rosto de Damon se contraiu. Para começar, ele não perguntou sobre isso. Por que diabos La Rocha o ajudaria? O fato de esse cara perguntar repetidamente sobre a mesma coisa só aumentava a suspeita. Qual é o problema? Você precisa de alguma coisa de mim? La Rocha ficou em silêncio por um tempo. Sabe, Deus do sangue? Estou profundamente ofendida com suas insinuações, mas vou deixar para lá, porque o tempo é realmente precioso no momento. Não preciso de nada em troca. Estou apenas oferecendo ajuda para salvar seu aliado. Afinal, este é o meu trabalho. De agora em diante, pelos próximos 200 anos. Damon estreitou os olhos. Não queria acreditar no sujeito, mas não havia mal nenhum em ouvir a solução. Então, o que você tem? A voz de La Rocha imediatamente se manifestou. Um elixir de cura da alma, é claro. Damon piscou. O quê? Um elixir de cura da alma, repetiu La Rocha com paciência exagerada, como um comerciante explicando o óbvio a um cliente particularmente teimoso. Não estamos lidando com uma pequena ferida superficial, é uma ruptura da alma. Curas comuns não vão resolver, mas isso. Damon inspirou lentamente. Você está me dizendo que teve algo assim o tempo todo? Correção, disse La Rocha suavemente. Você tem. O que é meu é seu pelos próximos 200 anos. O rosto de Damon se contraiu novamente. Ele não confiava naquele desgraçado nem por um segundo. No entanto, seu olhar pousou em Artemius, que observava com curiosidade à distância. O velho tinha se esforçado ao máximo por ele. Mesmo que houvesse uma pequena chance, ele queria tentar. Tudo bem. Dá. No segundo seguinte, um pequeno tubo de ensaio com uma rolha apareceu em sua mão. Dentro do tubo, havia um líquido opalescente e rodopiante que parecia mudar de cor dependendo de como a luz o atingia. Prateado, violeta, azul escuro e toques de carmesim cintilavam em ondas encamadas.
Não se parecia com nenhuma poção que Damon já tivesse visto em Earth Online. Do que isso é feito? Ele murmurou, sem ter muita certeza se queria saber. Ah, só algumas coisas, algumas ervas e um pouquinho disso e daquilo, sabe? La Rocha dançou em volta daquilo. Damon encarou o frasco. Não tinha tempo para arrancar a informação daquele bastardo intrigante naquele momento. Olhou para o frasco novamente e então tomou uma decisão. Caminhou em direção a Artemius. Despeje 3 gotas na boca dele. O resto, coloque diretamente sobre o externo. O líquido cuidará do resto. La Rocha deu as instruções alegremente. Damon ajoelhou-se ao lado de Artemius e olhou para Silvara. Seus olhos, inchados e vermelhos, arregalaram-se ao ver o frasco. Tudo bem, velho, disse ele baixinho. Esta pode ser sua última chance. Este é um elixir questionável para a cura da alma. Damon fez uma pausa e acrescentou novamente. É muito questionável e eu pessoalmente hesitaria muito em bebê-lo, mas agora não há tempo suficiente e esta pode ser sua última chance. O que você quer fazer? Está decidido a morrer ou quer correr um pequeno risco? Artemius riu baixinho, um som rouco e fraco que, de alguma forma, ainda mantinha o peso antigo e familiar. Um elixir questionável entregue a você por uma pessoa ainda mais questionável. Parece uma aposta que eu teria feito na minha juventude. Ele tossiu, um som úmido que fez Silvara se encolher. E acho que sempre gostei de probabilidades baixas. O velho permaneceu em silêncio por um momento e então soltou uma gargalhada calorosa. Ah, que diabos! A alma deste velho ainda é jovem de coração. Me dê isso. Deixe-me ver se ainda há uma chance para este velho andar pelo mundo com vocês, jovens de sangue quente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 216. Um novo lar. Damon sorriu, apesar de tudo. Esse é o velho teimoso que eu conheço. Silvara soltou uma risada abafada que soou suspeitamente como um soluço. Ela enxugou as bochechas rapidamente, assentindo rapidamente. Obrigada. Obrigada, sussurrou. Damon abriu o frasco com um leve estalo. Cuidadosamente, inclinou e deixou 3 gotas brilhantes caírem na boca de Artemius. Os lábios do velho se moveram como se estivessem sentindo o gosto de um trovão. Então Damon baixou o restante do frasco até o peito de Artemius, logo acima do externo. Assim que o líquido tocou a pele, evaporou em fios de luz pura e deslizou para baixo da superfície, desaparecendo como névoa na terra seca. A mudança foi instantânea. Runas que não pertenciam a nenhuma língua terrena flamejaram no peito e nos braços de Artemius, queimando em um instante com um branco intenso e, no instante seguinte, em um dourado profundo. Damon podia sentir algo ondulando do corpo do velho. Artemius arqueou-se, revirando os olhos por um segundo enquanto filamentos dourados percorriam sua aura. Seu corpo tremia. Mas, desta vez, não era a morte que o agarrava. Era a vida, arrancada da borda e costurada no lugar com fios ancestrais. Depois do que pareceu uma eternidade presa em uma única respiração, Artemius abriu os olhos lentamente. Não pálidos. Não vidrados. Claro. Focado. Vivo. Caramba, ele grasnou, flexionando os dedos. O gosto era pior do que qualquer coisa que já coloquei na boca, mas parece que funcionou. Damon soltou um longo suspiro. Que bom que você está vivo, velho. Silvara desabou ao lado do avô, agarrando sua mão como se fosse a última âncora do mundo. Suas lágrimas, dessa vez, eram de alívio e espanto. Damon se levantou lentamente, olhando para o frasco vazio em sua mão. A voz de La Rocha soou presunçosa em sua cabeça. De nada. O rosto de Damon escureceu, mas ele não se importava com aquele bastardo naquele momento. Seu olhar se voltou para sua família, à distância. Ainda havia a questão da sua família. Naquele momento, todos estavam extremamente abertos e vulneráveis. Os caras do gelo não eram os únicos a andar por aí com bênçãos. Na verdade, eles podiam ser considerados os mais fracos e, tecnicamente, o que Robert tinha provavelmente nem era uma bênção. O mesmo não se podia dizer das outras famílias importantes. Damon seria tolo se acreditasse que a força deles estivesse no mesmo nível daquelas pessoas. Com exceção de Artemius, não havia uma única pessoa talentosa em toda a família. Ou talvez houvesse, mas Robert foi em frente e matou todos antes que pudessem se desenvolver completamente. Certamente, as outras famílias teriam percebido alguma perturbação aqui e provavelmente viriam aqui em breve para investigar de uma forma ou de outra. E Damon não queria se envolver com eles ainda.
As memórias de alguns minutos atrás ainda estavam claramente gravadas em sua mente e coração. Havia muitas coisas em seu mundo que estavam além do seu controle. Ele precisava lidar com isso com mais cuidado. O inimigo naquele momento poderia ser várias vezes mais poderoso do que ele. Ainda não era hora de enfrentá-lo no mundo real. Pelo menos não até que ele descobrisse quando obteria seu núcleo do mana no mundo real. Agora que o mana estava disponível livremente, ele até conseguia falar com o espírito do item. O que aconteceria? Todos ganhariam superpoderes. Todos despertariam no mundo real também. O mundo do jogo e o mundo real se fundiriam mais cedo do que o esperado. Havia tantas perguntas e ele não tinha respostas para nenhuma delas. Definitivamente, não era o momento de encarar nenhum dos outros abençoados. Damon rapidamente se decidiu e então falou com a La Rocha novamente. Ei! Já que você quer me ajudar e tudo mais, talvez você possa fazer uma coisinha por mim. Claro, o que você precisa? Perguntou o espírito do item, entusiasmado. Damon sorriu. Que tal? Foi a vez de La Rocha ficar chocada e perplexa. O espírito do item estremeceu por dentro. Não. Não. Por favor, não faça isso comigo. Qualquer coisa menos isso. Por favor. Por favor. Pense bem. Posso tornar tudo muito mais luxuoso e conveniente. Só, por favor, não me faça fazer isso. No entanto, Damon não se mexeu nem um pouco. Ele foi muito firme no que pediu. Depois de mais alguns minutos de súplicas e pedidos, La Rocha cerrou os dentes e finalmente concordou depois que Damon o repreendeu por desperdiçar seu tempo. O humor sombrio do espírito do Ntem ficou evidente quando a fortaleza metálica apareceu de repente no mundo real. Só que, desta vez, a fortaleza metálica não era exatamente uma fortaleza metálica. Era um castelo. Torres imponentes se projetavam para cima como estacas de obsidiana cravadas no céu, cada uma coroada com gárgulas com asas de morcego, cujos olhos brilhavam levemente em vermelho, observando os arredores com uma ameaça silenciosa. A fortaleza central erguia-se da terra como um dente irregular, com suas paredes gravadas com runas que brilhavam em um vermelho escuro sempre que o mana as tocava. Portões de ferro negro em forma de presas entrelaçadas rangeram ao se fecharem, e uma ponte se formou sobre o fosso que conectava o portão principal à entrada. O fosso estava, é claro, cheio de sangue rolando, que preenchia o espaço com uma agradável energia sanguínea. O castelo era um típico castelo de vampiros, de cabo a rabo. Possuir tal coisa era o sonho mais antigo de Damon, e agora o sonho estava se realizando diante de seus olhos. Ele havia criado o primeiro bastião da magia no mundo real. Ele não conseguia evitar que o sorriso se espalhasse pelo rosto. Não era apenas um lar. Era sua fortaleza agora. Seu santuário. Seu reino. Damon passou a mão por uma das paredes externas ao pisar na ponte. O fosso de sangue brilhava lá embaixo, reativo à sua presença, ondulando de excitação como se pudesse sentir seu mestre. Até as gárgulas inclinaram a cabeça levemente, reconhecendo aquele que deveriam proteger. Foi perfeito. Deus vampiro mais forte. Capítulo 217. É tão perfeito, Damon sussurrou com satisfação. É tão deselegante. Exagerado. Completamente desprovido de refinamento, murmurou La Rocha, com o tom carregado de desdém. Parece o delírio de um adolescente depois de beber muito vinho de sangue. Damon o ignorou alegremente. Agora vamos começar com as barreiras defensivas, etc. E etc. Tornar este lugar tão forte e impenetrável quanto a fortaleza metálica. Seus olhos brilharam, sua voz endureceu. Você não pode ser descuidado com esta parte. O castelo tem que ser absolutamente intocável. Quero que ele seja protegido contra adivinhação, teletransporte, maldições, feitiços de memória e quaisquer outros truques sujos que esses bastardos legados possam tentar. La Rocha suspirou dramaticamente. Sim. Sim. Vou cuidar disso. Faça seu trabalho direito, se encontrar brechas. Gosto de não ser assassinado enquanto durmo, disse Damon, categoricamente. Certo, certo. Vou começar a aplicar as camadas. La Rocha ficou em silêncio enquanto se punha a trabalhar rapidamente. Damon já sentia várias barreiras de mana e outros tipos de runas que ele não entendia surgirem aqui e ali. Atrás dele, Silvara e Artemius olhavam boquiabertos para o castelo. Artemius piscou várias vezes, então se inclinou na direção de Silvara e sussurrou. Sou só eu ou nosso garoto que invocou uma fortaleza inteira de vampiros do nada? Silvara não respondeu ao princípio.
Seus olhos arregalados acompanhavam as runas brilhantes e as torres imponentes como alguém assistindo a um milagre divino se desenrolar. Não, ela finalmente suspirou, com a voz reverente e perplexa. Não é só você. Acho que ele realmente fez isso. Um grito agudo ecoou acima quando uma das gárgulas com asas de morcego se animou e saltou para um poleiro mais alto, seus olhos varrendo o terreno como uma sentinela paranoica. Cantos fracos começaram a ressoar nas paredes, vibrações sutis e de baixa frequência que faziam os pelos da nuca se arrepiarem. Em algum lugar nas profundezas do castelo, um sino tocou uma vez, lento e ameaçador, como se reconhecesse o despertar de uma fera ancestral. Depois de mais alguns minutos, a voz de La Roche ecoou mais uma vez pelas muralhas do castelo, de alguma forma amarga e resignada. Aproveite sua sombria fortaleza vampírica. Espero que seus inimigos tenham talento para o drama. Damon sorriu. Ah, sim. Mas espere, ainda não terminei com você. Liberte uma parte do mana do castelo agora. Mana grátis. É para minha família. A voz de La Roche ficou ainda mais triste. Sua família inteira vai ficar no castelo. E então? Por que você achou que eu pedi para você construir algo tão grande? Rápido, acabe logo. Não tenho muito tempo. O espírito Dunten resmungou algo em um idioma que Damon não conseguia entender. Damon não deu a mínima para isso. Ele apenas fez uma anotação mental para pedir ao espírito do item mais tarde um cristal de habilidade do compêndio de idiomas ou algo assim, para que pudesse se familiarizar com o máximo de idiomas possível. O espírito do item se ocupou e logo retornou com resultados positivos alguns minutos depois. Está feito, La Roche finalmente anunciou, a voz imbuída de uma obediência relutante. Eu esculpi uma ala inteira isolada do resto do fluxo de mana do castelo. Damon assentiu, satisfeito. Ótimo. Isso os manterá seguros por enquanto. Certo. Não precisa perder mais tempo. Ele já havia pedido a Mark que voltasse com a família, e Katy, sua mãe e o grupo logo chegaram aos portões do castelo. Pessoal, vamos entrar primeiro. Conversamos sobre tudo depois. Os pesados portões de ferro se abriram com um rangido quase cerimonial, revelando um longo corredor iluminado por tochas, ladeado por estandartes carmesim e colunas de obsidiana polida. Uma rajada de ar quente soprou, trazendo consigo um leve cheiro de sangue. Damon adorou. Mark e Katy também, mas os outros só conseguiram achar assustador e nojento. Damon foi o primeiro a passar, sua silhueta emoldurada pelos arcos imponentes e pelo brilho do fogo, projetando uma sombra que se estendia como a de um rei sobre as pedras. Atrás dele vinha Mark, carregando uma criança de olhos arregalados em um braço e guiando Georgina, Johnny e os pais de Damon com o outro. Katy o seguia, com os passos ainda instáveis devido aos tremores secundários. Sua mãe caminhava ao lado dela, segurando sua mão com força, os olhos se voltando para as gárgulas acima com visível inquietação. Todos estavam em choque silencioso. Enquanto o grupo observava tudo ao redor, Damon fez sinal para Silvar entrar junto com Artemius. Os dois não disseram nada. Silvar ajudou o velho a entrar. Ele ainda estava se recuperando e precisava de mais tempo para se recuperar completamente. Juntos, eles passaram pelo arco, e os portões se fecharam atrás deles. Damon já estava à frente, suas botas batendo no chão de mármore enquanto ele se movia. A ala sem mana fica à direita, disse ele sem olhar para trás. La Roche garantiu que seja estável, confortável e do seu agrado. Vocês devem ir todos escolher seus quartos e descansar um pouco. Ainda tenho algo para fazer. Todos assentiram e começaram a caminhar para a direita. Anderson, pai de Damon, assumiu a liderança e engoliu em seco ao abrir a primeira porta. Imediatamente, seus olhos se arregalaram em choque. Lá dentro, havia um quarto enorme e luxuoso, digno da realeza. Uma cama com dossel, coberta por seda carmesim e prateada, ficava no centro, ladeada por candelabros flutuantes que brilhavam suavemente com uma luz sem chama. Uma enorme lareira crepitava calorosamente no canto, e as paredes de pedra estavam forradas com prateleiras já abarrotadas de livros, vasos e o que pareciam artefatos cuidadosamente selecionados. Até o chão estava coberto por um carpete vermelho escuro felpudo que abafava cada passo. Anderson entrou com uma reverência atordoada. Eu acho que isso pode ser maior que o nosso apartamento inteiro. Georgina espiou atrás dele, boquiaberta. Talvez eu possa. Ela abriu a boca, mas mamãe linda foi mais rápida. Saiam da frente. Papai e eu ficaremos aqui. A mãe de Damon rapidamente assumiu o primeiro quarto grande.
Damon queria dizer a eles que todos os quartos seriam igualmente grandes e luxuosos, mas decidiu deixar que eles próprios descobrissem. Depois de tudo o que aconteceu, não era tão ruim distrair a todos assim com alguns mimos tão necessários. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 218. O que é seu é meu. Enquanto o resto da família se aprofundava no corredor, discutindo baixinho sobre quem ficaria com qual quarto, Damon se permitiu um pequeno suspiro de alívio. As coisas haviam piorado exponencialmente, e era como se uma enorme tempestade tivesse passado por ele. No entanto, não importava. Ele tinha quase certeza de que outra tempestade o aguardava, a uns 5 minutos de distância. Damon balançou a cabeça, impotente, ao pensar nisso. Pelo menos todos estavam seguros por enquanto. Enquanto isso, era hora de fazer mais preparativos. O mais importante primeiro. Lu Rocha, você pode teletransportar este castelo inteiro para algum canto remoto deste mundo onde não haja mais ninguém? Você também pode garantir que ele seja invisível, não possa ser detectado por nenhum meio, e tudo mais. La Rocha não respondeu imediatamente. Sim ou não? Damon perguntou mais uma vez. Sim. Sim. Eu consigo, mas preciso avisá-lo. Todos os meus recursos vão se esgotar nesse ritmo. Se você ainda me forçar a fazer as coisas, terei que vasculhar tesouros para manter tudo funcionando. Usar os tesouros que eu havia acumulado meticulosamente por eras como uma simples fonte de energia não é benéfico para nenhum de nós. As orelhas de Damon se aguçaram imediatamente ao ouvir a menção de tesouros. Ele interrompeu o discurso sobre o espírito dos itens com uma sugestão rápida. Posso farmar alguns núcleos de mana e entregá-los a você para fornecimento de energia. Não se preocupe com isso. La Rocha bufou. Tanto faz. E então acrescentou, relutante, mestre. Era quase como se ele temesse outra punição do sistema. Damon não se importou. Kofi. Kofi. Já que estamos falando de tesouros, que tal me deixar dar uma olhada nesta coleção de tesouros? Deixe-me ver o que pode ser usado. Kofi. Quer dizer, deixe-me dar uma olhada e admirar todos os seus itens preciosos. Sem tocar, só olhando. Ele riu. La Rocha bufou mais uma vez. Receio que isso não seja possível. Ele imediatamente atirou em Damon. Hã? Damon agiu como se estivesse muito confuso. Espere um segundo. Você não me disse que o que é seu é meu? Espera, será que estou tendo alucinações ultimamente? Ele estalou a língua e deu um suspiro exagerado. Ah, não, você não está alucinando, respondeu La Rocha com veneno imediato. Eu disse isso. Mas agora, graças a você, estou extremamente enfraquecida. Antes de você me aprisionar, todos os meus tesouros de primeira linha foram automaticamente colocados em um cofre que eu só conseguiria acessar quando estivesse em meu estado mais perfeito, completamente curada. O rosto de Damon se contraiu. La Rocha. Companheiro. Companheiro. Você não pode dizer coisas assim e depois colocar os termos e condições num lugar onde eu não possa vê-los. O espírito Dunten não respondeu. Damon continuou a importuná-lo de 5 maneiras diferentes sobre a mesma coisa, mas ele só conseguiu desistir no final. Parecia que ele precisava cumprir condições muito específicas para forçar o espírito do item a ajudá-lo. Bem, tanto faz. Estava tudo bem. Afinal, era apenas o primeiro dia. A batalha entre eles duraria algumas centenas de anos. Não havia necessidade de se estressar logo na primeira troca. Por enquanto, havia outras coisas em sua mente. Damon colocou as mãos no castelo e tentou senti-lo. Queria ver se estava conectado com tudo aquilo e se conseguia sentir se havia algo errado ou se havia algum intruso. Queria se familiarizar mais com o lugar. No entanto, quando ele estava prestes a fazer alguns experimentos, Silvara entrou e se anunciou. Damon, posso falar com você um instante? Damon retirou a mão da parede fria de tijolos, marcada por runas, e se virou para ela. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Claro, disse ele, afastando os pensamentos distraídos e cruzando os braços. O que está pensando? Silvara se aproximou, recuperando a graça e a elegância de sempre. Seus cabelos prateados estavam úmidos da neve lá fora, e sua expressão era indecifrável e equilibrada. Ela havia recuperado um pouco a compostura. É sobre os outros. Nem toda a minha família estava envolvida nisso. Ela fez uma pequena pausa e continuou. Traição. Certo. Damon assentiu. Honestamente, ele não tinha nada contra ela ou o clã. Foi apenas aquela única pessoa que causou a ruína de toda a família.
Nevin, alguns anciãos e mais 2 pessoas ainda estão na base principal da família. Depois de tudo o que aconteceu, estou preocupada com a segurança deles, acrescentou ela com um suspiro. Por favor, não precisa se preocupar com a lealdade deles. Eles são extremamente leais a mim e ao meu avô. Você nem precisa cuidar deles permanentemente. Talvez, se puder nos dar alguns dias para pensar em algo e nos prepararmos, ficaremos extremamente gratos. Damon estudou o rosto dela por um longo momento, medindo cada centelha de emoção que tentava e não conseguia se esconder atrás da fachada serena. Não havia desespero em sua voz, apenas uma convicção silenciosa e algo ainda mais raro, confiança. Não nela mesma. Nele. Você acha que eles vão ser alvos? Disse Damon suavemente. As famílias herdadas não vão aceitar isso sem questionar. Se suspeitarem que pelo menos um deles apoiou você, eles vão desaparecer. Em silêncio. Silvara assentiu. Exatamente. Nevin já está fazendo planos de contingência, mas com tudo acontecendo tão rápido. Ela parou de falar, mordendo o lábio inferior. Temos que presumir que todos os nossos locais seguros também foram comprometidos. Pelo menos precisamos verificar primeiro. Só precisamos de uma janela. Alguns dias. Tempo suficiente para eles se realocarem. Damon soltou um suspiro lento, virou-se e caminhou em direção à janela de observação mais próxima, com vista para as vastas terras cobertas de neve. A neve caía novamente. Ele bateu o dedo no parapeito e assentiu. Ok, vamos lá. Silvara fez uma reverência educada. Sou muito grata por toda a ajuda. Não se preocupe com isso. Damon imediatamente enviou um comando mental para La Rocha levar o castelo para o quartel-general deles primeiro. O espírito Dunten resmungou novamente, mas acabou concordando. Deus vampiro mais forte. Capítulo 219. Um castelo voador. Isso é muito legal. Damon assobiou. Apesar da gravidade da situação, ele não conseguia deixar de admirar o que estava acontecendo naquele momento. O castelo inteiro estava voando no ar. Ele olhou pela janela e observou com admiração o deserto congelado e infinito. Aparentemente, voos de curta distância consumiam menos energia do que o teletransporte. La Rocha informou que, diferentemente dos saltos espaciais, que momentaneamente rasgavam o tecido do mundo, a levitação em curtas distâncias exigia apenas infusão sustentada de mana na matriz fundamental. A neve chicoteava pelas janelas, fantasmagórica e veloz, como se tentasse fugir da criatura que cortava os céus. Abaixo deles, uma extensão infinita de morte branca e pálida se estendia sem fim. Damon se inclinou para a frente, pressionando a mão contra a janela como se pudesse absorver o momento surreal na pele. É isso aí, hein? Murmurou para si mesmo. Minha fortaleza flutuante de vampiros no meio do nada. Não vou mentir, eu, aos 10 anos, estaria chorando lágrimas de alegria. A voz de La Rocha surgiu num bufo seco. Você, aos 10 anos, claramente não tinha gosto. E você, agora, também não tem gosto. Damon riu, e o som ecoou levemente nas pedras polidas e nas paredes forradas de veludo. Você me magoou, La Rocha. Eu que pensei que estávamos criando um vínculo. Se por vínculo você quer dizer me arrastar por esta terra devastada enquanto me drena todas as reservas, então sim, somos praticamente uma família, murmurou o espírito. O castelo mergulhou ligeiramente, ajustando o curso enquanto deslizava sobre uma crista irregular de picos incrustados de gelo. Logo, em mais alguns minutos, eles chegaram ao local e já podiam avistar a cúpula de gelo à distância. Eles não tinham viajado uma grande distância antes do acidente. Então o retorno foi igualmente rápido. Assim que se aproximaram, Damon pediu a La Rocha que colocasse o castelo no chão, permitindo que Silvara saísse. O enorme castelo se ergueu sobre as planícies congeladas com uma graça silenciosa, suas torres cortando o céu como presas, a neve ondulando suavemente em torno de sua base, como se tivesse medo de tocá-la. Silvara estava parada no arco aberto da grande entrada, com seus cabelos dourados esvoaçando atrás de si. Ela se virou uma vez para olhar para Damon, com uma expressão indecifrável, meio grata, meio sobrecarregada. Obrigada, disse ela suavemente. Por tudo. Vou entrar e trazer os outros, bem como alguns recursos que conseguimos reunir. Damon assentiu. Só não demore muito. Silvara lhe deu um pequeno sorriso cúmplice antes de pisar na neve. Enquanto ela desaparecia na distância, em direção ao brilho quase invisível do dome de gelo,
Damon permaneceu no portão por mais um instante, observando o horizonte branco. Atrás dele, La Rocha murmurou: você já tem peças móveis demais. Se continuar adicionando mais, uma hora alguma vai quebrar. Salvar aquele velho não é mais do que suficiente. Nem mesmo aquela mulher vale a pena manter por perto. Damon riu baixinho. Você precisa dar mais chances aos outros antes de tirar conclusões precipitadas. Eles podem te surpreender se fizer isso. Ela só está pedindo uma ajudinha, e eu não vou perder nada com isso. La Rocha bufou. Compassivo. Nobre. Heroico. Argue. Você parece um daqueles protagonistas de olhos brilhantes de um conto de bardo de terceira categoria. É revoltante. Damon deu um sorriso irônico, ainda observando a neve rodopiar como fantasmas inquietos. Ele não respondeu ao espírito do item. Em vez disso, olhou para frente em silêncio. O futuro era incerto, com certeza, e ele poderia precisar de mais aliados. Mas não era esse o motivo pelo qual estava ajudando Silvara. A mente de Damon voltou à feroz habilidade com a espada do velho. Foi graças a Artemius que ele conseguiu forçar a mão do demônio e sair da enrascada em que todos estavam. Talvez sua força por si só já bastasse, mas aquele velho se jogou no fogo por ele, pela palavra que lhe dera, e ele tinha que respeitar isso. Afinal, ele não era um completo canalha. Ele não planejava tomar conta de todo o grupo pelo resto da vida, mas definitivamente não se importava em dar uma ajudinha. Damon continuou olhando para fora enquanto os eventos da luta mais uma vez lhe passavam pela cabeça. Ele não conseguia parar de pensar naquilo repetidamente. Soltou um suspiro e estava prestes a se virar quando percebeu que Silvara havia retornado, junto com um pequeno grupo. Havia Nevin, um punhado de anciãos e, finalmente, duas figuras de túnica. No total, eram apenas 10. As sobrancelhas de Damon se ergueram levemente ao ver aquilo. Apenas 10? De um clã antigo inteiro. Eram todos os que permaneciam leais? Era muito estranho. Como Robert sozinho poderia ter influenciado um clã inteiro de pessoas que estavam juntas há tanto tempo? O clã deles estava realmente tão quebrado. Damon sentia como se ainda não estivesse enxergando o quadro completo. Soltou um suspiro e decidiu conversar com o velho sobre isso em breve. De qualquer forma, ainda havia muita coisa para conversar, e agora que ele estava se recuperando em seu castelo, eles tinham bastante tempo juntos, tempo de sobra para discutir muitas coisas. Lá fora, Silvara liderava o grupo com uma dignidade silenciosa, com passos firmes apesar do terreno. Nevin caminhava ao lado dela, com o rosto sério, mas calmo, o olhar percorrendo o castelo com a cautela de um homem entrando em solo sagrado. Atrás deles vinham os anciãos, com expressões cansadas, marcadas pelo gelo e pela determinação. As duas últimas figuras mantinham os capuzes erguidos, as feições completamente escondidas sob mantos em camadas, embora Damon notasse um tênue brilho de mana dançando ao redor de suas formas como uma névoa protetora. Eles conseguiram, murmurou Damon para si mesmo, o canto da boca se contorcendo num meio sorriso. La Rocha, abre os portões. Deixe-os entrar. Com um resmungo relutante, os grandes portões de ferro se abriram mais uma vez, os encantamentos brilhando como linhas de fogo traçando as runas incrustadas nas paredes. O grupo avançou lentamente, com os olhares se erguendo para contemplar a obsidiana imponente e as gárgulas vigilantes empoleiradas em saliências elevadas. Ninguém falou. A cena era simplesmente chocante demais para ser assimilada. Que diabos era aquele castelo, e como ele veio parar ali de repente? O estilo extravagante era simplesmente demais para digerir. Damon caminhou até eles para cumprimentá-los. Bem-vindos, disse ele simplesmente, a voz ecoando no vasto salão de pedra. Este lugar não é o que vocês estão acostumados, mas serve. Vocês estarão seguros aqui. Silvara lançou um olhar agradecido a Damon, com os olhos suavizando-se. Faremos o possível para não incomodá-lo ainda mais. Damon dispensou as palavras com um gesto. Não se preocupem. Há alojamentos vazios na ala leste. Descansem com calma. Conversaremos mais depois que se acomodarem. Com isso, o grupo se aprofundou na fortaleza, e Damon se virou para a janela. Desta vez, La Rocha iria teletransportar o castelo inteiro, e ele estava meio curioso para saber para onde o espírito do item os levaria. Enquanto ele olhava silenciosamente para fora, de repente, sentiu uma figura vindo em sua direção e, antes que Damon pudesse reagir, dois braços o abraçaram por trás e alguém o abraçou com força. Damon congelou e seu coração acelerou. Não. De jeito nenhum.
Não podia ser. Deus vampiro mais forte. Capítulo 220. De novo não? Infelizmente, nenhuma boa ação fica impune e, no caso de Damon, isso parece ter acontecido quase instantaneamente. Surpresa. Agora podemos ficar juntos tanto no mundo real quanto no mundo do jogo. Uma voz familiar soou atrás dele. Uma voz tão doce, tão melodiosa e tão cheia de amor, mas que só fez os pelos das costas de Damon se arrepiarem. Aurora. Damon engoliu em seco e disse o nome que ele tinha medo de pronunciar. Claro que sou eu, bobo. Quem mais seria? Aurora deu uma risadinha. Ele se virou lentamente, como se esperasse que talvez, só talvez, estivesse alucinando. Mas não, lá estava ela. Aurora. Em carne e osso. Vestida com um simples par de jeans azul e uma camiseta branca, que não faziam nada para diminuir sua beleza absolutamente deslumbrante ou sua presença desequilibrada. Seus cabelos loiro-prateados brilhavam mesmo sob a luz fraca das tochas do castelo, e seus olhos brilhavam com devoção maníaca, como uma vilã romântica que tivesse acabado de reencontrar sua obsessão favorita. O quê? Como? Damon piscou, genuinamente abalado. Deu um pequeno passo involuntário para trás. Como? Você está aqui? Aurora sorriu ainda mais, satisfeita consigo mesma. Você não gostaria de saber? Eu ia te surpreender hoje, mas, em vez disso, você me surpreendeu. Damon ainda não entendia. Estávamos hospedados na casa de Silvara e, de repente, recebemos uma mensagem de que muitas coisas haviam acontecido. Íamos nos apressar para ajudar vocês, mas antes disso, tudo já tinha acabado. A outra pessoa ao lado de Aurora explicou. Naturalmente, era ninguém menos que a deusa do fogo, Meira. Damon engoliu em seco. Então vocês dois estão com eles? Meira assentiu, mas Aurora inclinou a cabeça com um pequeno beicinho. Não com eles. Com você, Deus do sangue. Assim, posso te dar meu sangue sempre que precisar. Não precisamos ficar separadas. Você não acha muito conveniente? Ela sorriu de felicidade, toda fofa e animada. Damon engoliu em seco novamente. Meira não conseguiu mais digerir os eventos que se desenrolavam à sua frente e resmungou algo antes de sair lentamente da sala, deixando para trás apenas Damon e Aurora. Mas, graças à sua péssima sorte, isso não durou muito. No momento seguinte, Kat voltou para procurá-lo por alguma coisa. Assim como Silvara. De repente, sem mais nem menos, Damon se viu na presença das mesmas três mulheres novamente. Era exatamente essa situação que ele queria evitar a todo custo. E, no entanto, ali estava ele novamente, em menos de um dia. Damon sentiu como se seu cérebro fosse entrar em curto-circuito. Ele não gostava daquele confronto. Nem um pouco. Tosse. Tosse. Pessoal, sinto muito, mas preciso de um descanso. Estou muito cansado e esgotado depois da luta. Posso me encontrar com todos vocês daqui a pouco? Os três o encararam com olhos gentis e carinhosos, tão gentis que Damon ficou paralisado. Não havia raiva, nem ciúme, nem competição em suas expressões. Apenas preocupação. Uma preocupação genuína e sem filtros. Do tipo que fazia seus instintos de autopreservação, cuidadosamente aguçados, vacilarem. Aurora se adiantou primeiro, com a voz suave e radiante como sempre. Está tudo bem, Damon. Você não precisa explicar nada. Apenas descanse. Estaremos aqui quando você estiver pronto. Kat deu um sorriso tímido e encorajador, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Você já passou por tanta coisa. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Só isso. Silvara, calma e equilibrada como sempre, simplesmente assentiu. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deixe que os outros carreguem um pouco do peso, mesmo que seja só por um tempinho. Me avise se precisar de ajuda. Com isso, os três recuaram, graciosamente, gentilmente, dando espaço a Damon, como se entendessem o quão tenso ele estava por trás daquela máscara de calma. Damon ficou ali, observando-os enquanto se viravam e se afastavam pelos diferentes corredores do castelo, seus passos suaves contra a pedra polida. Ele soltou um longo suspiro e se virou para se encostar na parede mais próxima, fechando os olhos. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Acho que mereço isso. Mas ele estava realmente cansado. La Roche informou que o teletransporte levaria algum tempo, e Damon decidiu aproveitar a oportunidade para descansar um pouco. Ele caminhou até lá e escolheu uma das salas vazias nas zonas ricas em mana.
Seu corpo podia absorver mana 24 horas por dia, 7 dias por semana, então ele não se importava se havia mana presente ou não. Você tem sua própria ala e um quarto principal, La Rocha interrompeu, como se estivesse pensando melhor. Damon quase pensou em dar uma olhada por curiosidade, mas também estava morto de cansaço. Então, decidiu simplesmente ficar ali esta noite. De qualquer forma, aquele quarto era luxuoso pra caramba. Ele se jogou na cama enorme e confortável, forrada com lençóis de seda e tudo mais. Assim que sua cabeça encostou no travesseiro, a tensão em seu corpo começou a se dissipar como a corda de um arco arrebentada. Os lençóis de seda eram frios contra sua pele, e o mana denso no ar acalmava seu espírito abatido como uma canção de ninar. Por um tempo, ele simplesmente ficou ali, olhando para o teto ornamentado e esculpido com runas brilhantes que se moviam preguiçosamente como nuvens num céu crepuscular. Estava extremamente cansado, mas ainda assim não conseguia dormir facilmente. Naquela noite, sua família estava segura, ele estava seguro, e as poucas pessoas que vinham aqui confiando nele estavam seguras. Bem, mais ou menos. La Rocha ainda não era totalmente confiável. Mas o que aconteceria amanhã? E depois? Parecia que era hora de ele começar a lidar seriamente com as famílias tradicionais, as chamadas famílias ocultas super-secretas, cada uma provavelmente possuindo algum tipo de técnica de cultivo de alma, e, claro, as 10 super-guildas, que logo apareceriam no jogo. A menos que ele pudesse atingir o nível deles, nunca haveria um momento de paz em sua vida. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.